Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor e Salvador, o nosso único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina, todo aquele que aprende do único bispo e bom pastor e que ouve a sua voz não é confundido por voz estranha, mas aqueles que permitem ser conduzidos com aqueles que com a aparência exterior como ovelhas, mas seu interior é um lobo feroz, o Senhor é aquele que os revela, e a palavra diz que o Senhor cuida das ovelhas que não têm pastor, as mesmas da qual comeram da sua carne e arrancaram as suas lãs. O Senhor é aquele que as cura e retira daqueles que a palavra diz que quando vem o lobo, eles são os primeiros a fugir, os mercenários, aonde o mercenário é aquele que sobe pelo muro, pois não entra pela porta. Jesus é a porta. Todo aquele que entra pela porta do aprisco tem acesso ao único bispo e bom pastor, aquele que tudo opera e executa. Ele é aquele que está os vencendo pelo sopro da sua boca e juntando um povo unido numa só fé, num só coração, num só batismo com o Espírito e com fogo, a família de Jesus, que são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: "Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser", e o Filho é aquele que nos ensina. E de anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, o arrependimento. Anunciai a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que é ouvinte e praticante. Ele já advertia: acautelai-vos dos fariseus, uma pequena levedura toda a massa. Acautelai-vos com os anciãos, porque fazeis aquilo que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, meramente ouvintes, e ilude-se a si mesmo. Assim como havia os saduceus, uma seita que não cria na ressurreição, assim são muitas as falsas religiosidades e doutrinas meramente humanas que se multiplicou daqueles tempos até nos dias atuais, onde o Senhor nos ensina que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, assim como ele é aquele que está a expulsar todos aqueles que são falsos e colocam outro fundamento, porque só há um mediador entre Deus e homens, um único mestre e rabi, aquele que nos ensina, profeta. O último foi João Batista, foi grande no reino dos céus, assim como de agora em diante são aqueles que têm a revelação daquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, a glória da segunda casa maior do que a primeira, aonde dá lugar para aquilo que ele está a proceder, tanto em palavras como em atitude, sendo seu imitador, porque ele sim é o elo da perfeição. Nós ainda, se tropeçamos de alguma forma, por depositar a fé no Senhor, ele nos justifica. Mas uma vez que se alcança a graça e a expiação pela culpa dos pecados, jamais utilizai a graça para liberdade e retroceder ao jugo do opressor. Porque aqueles que retrocedem, ele não tem prazer nestes, assim nos ensina o Senhor. Por isso, aquele que persevera segundo a graça, continua santificando enquanto há tempo, assim como continua purificando enquanto há tempo. Mas aqueles que retrocedem, onde a palavra diz, o próprio Senhor permite um espírito de entorpecimento, onde creem em suas próprias mentiras e perseveram no espírito de erro, uma operação do erro, aonde creem em suas mentiras para que recebam o seu galardão segundo as suas muitas iniquidades, tanto nesta vida como na vida vindoura, onde ali haverá choro e ranger de dentes.
mas bem-aventurados sois aqueles que são chamados de filhos por adoção em Cristo e perseverarem até o fim, pois ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Aquele que nos ensina: a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. As nossas mansões, que é celestial, do alto, daqueles que ali com júbilo, juntamente com a ceifa e os ceifeiros, se alegrarão e estarão regozijando aquele que é santo, santo, santo tu és e majestoso, no lugar sublime, no alto, onde é a nossa mãe celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.